Se amigos de Bíblia, livre como vocês estão, meu nome é Edgar Escobar. Bem-vindos ao Noticel da Bíblia Livre, com as melhores e as piores notícias cristãs da atualidade. Hoje é 28 de junho de 2026 e estes são os nossos destaques. Competição entre profetas por crédito de anunciar terremoto na Venezuela. Lily Goodman se torna podcaster após semanas de polêmica. Copa do Mundo se transforma em vitrine cristã. Igreja atira com bimbolo em seu pastor em uma roda gigante durante o culto. Pais condenados no Brasil por educarem suas filhas em casa. Guerra de drones destrói igreja na Colômbia. E atenção, começamos as notícias de hoje com Lily Goodman. Lily Goodman, a dominicana, desta vez não foi notícia por polêmicas, mas sim por um projeto de educação cristã. Após semanas em que a música cristã parecia mais uma sala de mediação do que um ministério de adoração, Lily Goodman retorna ao centro da conversa, mas agora não por indiretas, créditos esquecidos ou postagens insinuando "oramos, mas sei o que você fez no estúdio". Agora, a cantora dominicana apresenta seu novo podcast, Me Sinto Livre, um espaço que, ironicamente ou providencialmente, chega falando de cura, responsabilidade, restauração e liberdade em Cristo. Exatamente o que o ambiente precisava depois da troca pública com Juan Carlos Rodrigues, do Tercer Cielo. Neste novo projeto, Lily Goodman busca abrir conversas profundas sobre processos emocionais, mentais, físicos e espirituais, combinando uma perspectiva bíblica com orientação prática. Para este episódio inaugural, a artista conversa com a psicoterapeuta Jenny Rodrigues, que traz reflexões sobre feridas emocionais, trauma, recuperação interior e restauração integral. Ou seja, não se trata apenas de cantar bonito e declarar "estou curada", mas de reconhecer que muitas feridas exigem verdade, acompanhamento, processo e, claro, um pouco menos de guerra santa nas redes sociais. Goodman convidou seus seguidores a ouvir o episódio no Spotify e em seu canal oficial no YouTube, destacando que os ouvintes aprenderão com os conselhos e as revelações compartilhadas por sua convidada especial. Além disso, como parte do lançamento, apresentou uma versão ao vivo da música Sou Sana, gravada durante o podcast, reforçando a mensagem central do episódio. A identidade não deve ser definida pela dor, pelas feridas, pelas palavras do passado, nem por quem escreveu qual música no ano em que a Nokia vinha com lanterna. Esperamos que este seja um espaço de bênção, mais centrado na palavra. Isso de psicoterapeutas e psicólogos vocês conhecem, sabem que a mim, pessoalmente, não me convence muito. Acho que eles têm seu espaço, mas não deveriam ensinar a palavra de Deus, nem ser ligados à Bíblia. Ainda assim, talvez dê para tirar algo edificante dali. Lembremos o que diz o Salmo 147:3. Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. É melhor ser lembrado por isso do que por polêmicas sem sentido. Mas bem, uma questão muito grave surgiu na Colômbia. Isso precisa ser dito com máxima seriedade. Nova tragédia atinge o Alcatatumbo, em Santander, Colômbia, mostrando que quando grupos armados falam de causas e controle, frequentemente atingem camponeses, famílias, crianças e até igrejas. Um drone carregado com explosivos atingiu uma igreja cristã localizada no setor conhecido como quilômetro 25 entre Tibú e La Gavarra. Uma área que permanece presa em meio aos confrontos entre o Exército de Libertação Nacional, ELN, e dissidências das Farc. Porque, ao que parece, na Colômbia já não basta com fuzis, minas e extorsões. Agora também foi importada na modernidade da guerra com drones. Isso sim, usada com a mesma velha covardia de sempre, colocando em risco a população civil. Autoridades de norte de Santander informaram que o artefato atingiu o templo cristão, que também era residência da família pastoral. Como resultado do ataque, um menor de 12 anos morreu. Além disso, 4 adultos e 3 menores de idade ficaram feridos, entre eles um jovem de 17 anos com lesões graves e uma menina de apenas 2 anos. O fato ocorreu enquanto os grupos armados trocavam tiros e utilizavam drones explosivos em uma área habitada por civis. As autoridades afirmaram que esse tipo de ataque representa uma grave violação ao direito internacional humanitário,
já que esses artefatos não distinguem entre combatentes, famílias, líderes religiosos, crianças ou pessoas reunidas em uma igreja. Em outras palavras, a guerra continua mostrando que seus discursos podem soar políticos, mas seus resultados são profundamente criminosos. Felizmente, não havia nenhum serviço religioso sendo realizado dentro do templo no momento do impacto. Por enquanto, as igrejas da região continuam elevando orações pelas famílias afetadas, pelos feridos, pela comunidade pastoral e pelo fim dessa violência que continua fazendo o Catatumbo sangrar. E a gente se pergunta, onde está o governo? Onde está o Estado? Por que esses grupos armados ilegais continuam se matando entre si e matando civis? E onde então está o exército da Colômbia? Ai, meu Deus! Oremos, por favor, oremos por essas pessoas, por nossos irmãos que sofreram essa terrível perda lá no Catatumbo e para que o Senhor coloque sua mão, sua destra de poder e acabe com a violência na Colômbia. Vamos agora ao flash informativo. Obrigado, Flash! Atenção, esta notícia é muito séria. Sabemos que durante esta semana houve 2 terríveis terremotos na Venezuela, por isso estamos orando. No entanto, o terrível dessa situação não é apenas a tragédia em si, que é o mais terrível, obviamente, mas também parece que isso se transformou em uma competição para ver quem profetizou primeiro. Enquanto a Venezuela chora seus mortos, cuida dos feridos e tenta se reerguer após fortes terremotos. No dia 24 de junho, nas redes sociais, se abriu outra fissura, mas desta vez não na terra, e sim no bom senso, transformando uma tragédia nacional em palco para que supostos profetas, videntes ou pregadores disputem quem disse primeiro. Como geralmente ocorre, enquanto uns recolhem escombros, outros buscam curtidas. Uma das primeiras a entrar em cena foi a vidente venezuelana Nancy Salcedo Davis, cujo vídeo viralizou, porque dias antes ela havia escrito que para o dia 24 de junho era preciso estar preparado, já que poderia acontecer um tremor em Caracas. À primeira vista, a frase impressiona, mas quando se analisa com calma, a suposta precisão começa a tremer. Ela não falou de 2 terremotos consecutivos, não falou de magnitudes, não especificou epicentros a oeste de Caracas. Disse que poderia acontecer um tremor em Caracas. E claro, uma frase dessas em um país sísmico, a gente fica sem saber se está diante de uma revelação sobrenatural ou diante do horóscopo com capacete da Defesa Civil. Depois apareceu o caso de um jovem chamado Jesus Lopes, que supostamente teria profetizado o terremoto um mês antes. Sua mensagem foi dada em 16 de maio e falava de uma Venezuela sob julgamento, de imoralidade, de idolatria, perseguição à igreja. 2 terremotos, várias cidades atingidas, grandes bestas, sangue e linguagem apocalíptica, misturando Ezequiel TikTok e filme de Gorbachev. Otzila, com orçamento evangélico. O problema é que, embora mencione 2 terremotos, o resto não se encaixa com precisão. Não houve uma perseguição prévia à igreja como primeiro evento comprovável. Não surgiram grandes bestas consumindo o povo. Não foi verificada uma sequência profética com ordem clara, data, hora, epicentro e magnitude. A lista de cidades era tão extensa que quase parecia um menu suspenso de uma página de envios nacionais. E como se faltasse um veterano na competição, também ressuscitou a antiga profecia de Carlos Moran, publicada anos atrás, onde se anunciava um grande terremoto e um tsunami que afetariam fortemente a Venezuela. Lá se falava de Maracaibo, da ponte sobre o lago, de águas entrando na cidade, de imagens religiosas destruídas, de urnas que não seriam suficientes para a quantidade de mortos, de um evento sem precedentes na história da humanidade. E como se o drama não fosse suficiente, até de um asteroide como causa física do tremor. Mas a realidade foi outra. Não houve tsunami devastador sobre as costas venezuelanas. Não há registro de um asteroide causando o sismo. Não foi confirmada a queda parcial de pontes, e muito menos sobre o lago de Maracaibo, como cumprimento central dessa palavra. Não ocorreu destruição comprovada de imagens religiosas em Zulia durante o evento. Outro que se tornou viral foi um pregador de rua em um vídeo com o título "Cumpre-se a profecia para a Venezuela",
onde mostra esse pregador anunciando que antes do fim do ano viria um terremoto que sacudiria o país. No trecho, o homem diz que Caracas seria a mais afetada, muitos morros desabariam e vários ficariam soterrados. Nesse caso, foi mais precisa a vidente não cristã, que pelo menos deu uma data clara. Além disso, tirando os terremotos, os detalhes não batem com o que aconteceu. O lugar mais afetado não foi Caracas, e sim La Guaira, e nenhum morro desabou. Mensagens de influenciadores evangélicos circularam, afirmando que o terremoto foi causado pela ira de Deus contra a Venezuela, especialmente por festas de São João Batista. Aqui, a situação é ainda mais delicada. Chamar uma nação ao arrependimento é bíblico, mas se colocar sobre os escombros de uma tragédia para dizer "viram" é bem diferente. Deus os castigou porque eu já tinha avisado. Isso não é profecia, isso é oportunismo com versículos. O mais triste é que essa competição não ajuda a Venezuela, não levanta prédios, não cura feridos, não consola famílias, não alimenta os atingidos e não fortalece a fé. Só transforma o sofrimento nacional em uma feira de autopromoção espiritual, onde cada um quer mostrar que Deus lhe enviou o boletim sísmico antes dos outros. Isso é assustador. Há mais de 20 anos, falsos profetas anunciam terremotos para a Venezuela, mas nada se cumpriu. Aconteceu o que naturalmente acontece em países sísmicos. Em algum momento ocorre um terremoto. Mas na verdade vamos buscar o lado prático. Se você quiser ajudar, estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, equipamentos médicos e há vários centros de coleta. Um deles é na Colômbia, em Bogotá, na Fundação Juntos Se Puede, Rua 104, número 5431. No local recebem doações físicas. Você pode contribuir financeiramente pelos canais da Cruz Vermelha Colombiana, tanto na Colômbia quanto nos Estados Unidos. A organização Global Empowerment Mission, em Doral, Flórida, está recebendo e gerenciando envios de ajuda humanitária. Da mesma forma, Samaritan Ports e na Espanha, a Aliança Solidária estão recebendo doações em dinheiro. Aqui estão os números: a Caixa e o Banco Santander, onde você pode doar, fazer sua doação. Doações podem ser feitas por transferência bancária, indicando campanha de emergência Venezuela. Então, ao invés de começar a falar de bobagens e de profecias e dessas coisas, vamos orar e colaborar, com esse mesmo pensamento. Vamos orar sempre pela Venezuela. Seguimos com as notícias e agora a Copa do Mundo. Sim, senhores, a Copa do Mundo é polêmica para muitos, alvo de críticas e ataques, e há quem idolatre jogadores de futebol, o que não deveria acontecer. Mas também se tornou uma vitrine para o cristianismo. Atenção! Enquanto milhões de pessoas acompanham cada partida da Copa do Mundo de 2026 de olho no VAR, nos gols anulados, nas camisas, nos memes e em toda a discussão sobre se o futebol une as nações ou simplesmente dá uma desculpa para gritar com a televisão, algo mais está acontecendo no gramado. Jogadores aproveitam a maior vitrine esportiva do mundo para falar de Cristo, orar em público e mostrar que sua identidade vai além do placar. Uma das imagens mais comentadas surgiu após o jogo entre Alemanha e Curaçao, em Houston. A Alemanha goleou por 7-1. No entanto, o que virou notícia não foi apenas a diferença no placar, mas sim o círculo de oração formado por jogadores de ambas as equipes. Ao final do encontro, entre os participantes estavam os alemães Félix Namecha e Jonathan Tah, junto com jogadores de Curaçao. A fé de Curaçao voltou a ser vista após o empate sem gols contra o Equador. Jogadores de ambas equipes permaneceram em campo para orar juntos em uma cena liderada pelo próprio Gorré e pelo equatoriano Moisés Caicedo. A seleção dos Estados Unidos também se destacou por seus momentos públicos de oração. Após vencer o Paraguai em sua estreia e depois derrotar a Austrália, vários jogadores se reuniram em campo para orar. O defensor Mark McKenzie liderou esses momentos e Christian Pulisic, uma das figuras mais visíveis da equipe, compartilhou uma imagem do grupo em oração. Outro caso de destaque ocorreu com a República Democrática do Congo após o empate de 1-1 contra Portugal. Vários jogadores congoleses formaram um círculo de oração no gramado. Segundo os relatos, o momento foi liderado por Noah Zadigli. Também foram registradas cenas semelhantes após a partida entre Gana e Panamá.
Jogadores e comissões técnicas oraram juntos após a partida. A Coreia do Sul também expressou sua fé. Após sua primeira vitória na Copa do Mundo, o meio-campista Lee Jae-sung citou Josué 1:9 em suas redes sociais. Além disso, cresce o número de jogadores de futebol que são identificados publicamente como cristãos. Meios especializados mencionaram nomes como Alisson Becker, Santiago Gimenez, Christian Pulisic, Bukayo Saka, Cody Gatti, Jeremy Doku, Enzo Fernandes, John Lucumi e Daniel Muñoz, entre outros. Alguns usam entrevistas, outros versículos nas redes, testemunhos ou gestos de oração em campo. Fora das quatro linhas, o movimento também é notável. A iniciativa Victory Beyond the Cup, impulsionada por ministérios cristãos como a CRU e organizações parceiras, busca equipar igrejas, famílias e pequenos grupos para aproveitar os jogos como espaço de hospitalidade, conversa e evangelismo. Comunidades bíblicas nos Estados Unidos, México e Canadá também criaram recursos sobre a Copa do Mundo. Foram promovidos novos testamentos para jovens atletas, folhetos evangelísticos, devocionais de 30 dias e leituras bíblicas vinculadas ao contexto do torneio. Sim, senhores, eu respeito aqueles que não concordam, aqueles que não querem assistir, que não assistam, os que acham que é pecado, é melhor que não assistam, mas não julguem aqueles de nós que estamos tentando não só aproveitar o evento, mas também usá-lo como um pretexto simplesmente para dar glória ao Senhor e pregar a palavra. Diz 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Absolutamente tudo deve ser para a sua glória. E bem, vamos mudar de assunto. Sim, jamais, melhor dizendo. Agora vamos para os tiros, para o Brasil. Um casal cristão no Brasil foi condenado a 50 dias de prisão por educar suas filhas em casa, em um caso que acendeu o alerta sobre liberdade educacional, direitos dos pais e o papel do Estado na formação moral das crianças. Os pais, Aldato e Eda Denardi, foram considerados culpados por um tribunal de primeira instância de São Paulo sob a acusação de negligência intelectual. O motivo principal, segundo relatos, foi que o programa de educação domiciliar não incluía conteúdos exigidos pelo Estado, como gênero, sexualidade, tolerância e diversidade. Mas o caso ficou ainda mais chamativo por um detalhe que parece saído de uma sátira judicial. O juiz também levou em consideração que as duas meninas de 15 e 11 anos não demonstraram interesse por gêneros musicais populares como o trap ou o sertanejo. Além de matemática, idiomas, leitura e piano, agora o currículo ideal precisa ter apreciação obrigatória de música popular para evitar suspeitas de isolamento cultural. Segundo a defesa, as filhas dos Denardi não eram intelectualmente abandonadas. Pelo contrário, ambas são pianistas de destaque. Falam idiomas e seguem uma rotina acadêmica rigorosa. Além disso, um psicólogo educacional independente não teria encontrado sinais de negligência. O próprio promotor recomendou a absolvição dos pais após revisar o desenvolvimento social e acadêmico das menores. Apesar disso, o juiz concluiu que os pais usaram as filhas como peças dentro da luta ideológica ao mantê-las em um modelo educacional não regulamentado e ao excluir a participação do Estado. A frase é forte porque revela o centro do debate. Os filhos são responsabilidade dos pais ou do Estado? Ensinar valores familiares é responsabilidade ou negligência? E desde quando o gosto musical de um adolescente se tornou termômetro oficial de diversidade cultural? A sentença, por enquanto, não será executada, pois ficou suspensa enquanto a família recorre a uma instância superior do Estado de São Paulo. A mãe, Eda Denardi, afirmou que não consegue imaginar um Estado mais ditatorial do que aquele que quer enviá-la à condenação por exercer seu direito de dirigir a educação de suas filhas. Que coisa terrível! Ai meu Deus, até onde chegamos? Esse juiz, sem vergonha, porque não há outra palavra para classificá-lo, condena esses pais porque querem educar seus filhos. Então, o quê? Já era, né? Não vamos mais educar nossos filhos. Tanto faz que aprendam o que quiserem, que o Estado os eduque. Então, que o Estado também pague a escola, que o Estado pague a comida, que o Estado também dê roupa, leve para passear, dê amor, carinho e um beijinho antes de dormir, que o Estado faça tudo isso. Então,
Se é o Estado que tem esse direito, nós, cristãos, acreditamos que somos nós, os pais, os primeiros a ter a responsabilidade de educar nossos filhos e, mais ainda, temos a obrigação de educá-los sob a orientação dos princípios bíblicos e cristãos. Tudo bem, vamos ao nosso cantinho maluco. E aqui temos que voltar a dizer: ai meu Deus, sim senhores, porque o que vimos na Flórida no Dia dos Pais foi realmente ridículo. Em mais um episódio de coisas que a gente nunca pensou que teria que esclarecer em uma notícia cristã. Uma igreja na Flórida voltou a gerar polêmica depois de apresentar bem no palco um pastor de adoração, girando de cabeça para baixo, preso a uma grande roda, enquanto alguém da congregação atirava nele com uma pistola de ping-pong. Sim, você ouviu direito. Não era feira, acampamento de jovens ou despedida de solteiro financiada pelo ministério, era uma igreja. O episódio aconteceu na igreja à beira dos lagos, uma congregação localizada em Coral Spring, Flórida, conhecida por se definir como uma igreja hipercriativa e por levar bem longe a ideia de fazer qualquer coisa, menos pecar, para alcançar aqueles que não conhecem a Cristo. O problema é que ao esticar demais a frase qualquer coisa menos pecar, surge a dúvida se isso inclui até pendurar o pastor de cabeça para baixo como uma pinhata evangélica em nome da relevância cultural. Segundo relatos, a cena fez parte de uma atividade durante o fim de semana do Dia dos Pais. A igreja queria criar um culto com energia masculina, adrenalina e testosterona, pois pregar, honrar os pais, orar pelas famílias e chamar os homens para liderar biblicamente já não era emocionante o bastante. Por isso, incluíram uma pistola de ping-pong. O protagonista foi Lucas Gomes, pastor dessa igreja, que foi preso à roda gigante e colocado para girar de cabeça para baixo enquanto um assistente armado com uma pistola de ping-pong tentava acertar em determinados alvos. Segundo a dinâmica, o participante podia ganhar um prêmio dependendo de onde o disparo acertasse. Ou seja, mudamos de prossigo para o alvo para a ponte para o pastor e obtenha algo. A cena viralizou rapidamente, não só por ser estranha, mas porque resume uma tendência preocupante em certos ambientes evangélicos modernos, a obsessão por transformar o culto em espetáculo. Já não basta cantar, orar, ler a Bíblia e pregar Cristo. Agora parece que todo domingo precisa competir com Netflix, Disney, TikTok e WrestleMania. E o parque está mais perto. Sem fumaça, luzes, coreografia, covers seculares, efeitos ou um pastor atacado com tinta, alguns temem que as pessoas não voltem na próxima semana. Claro, alguns diriam, mas se as pessoas estão rindo, se chegam visitantes e os jovens prestam atenção, qual é o problema? O problema é que os fins não justificam os meios. A igreja deve ser fiel a Deus, não fazer qualquer coisa apenas para atrair multidões. A grande ironia é que tudo isso supostamente é feito para alcançar pessoas para Cristo. Mas a gente se pergunta, que Cristo estamos mostrando quando o culto parece um show de variedades? Assim, toda semana temos uma coisa absurda como essa. Ai, Senhor. Mas enfim, vamos agora para a minha sessão favorita. Oremos. Oremos por nossos irmãos e amigos venezuelanos para que Deus traga consolo e restauração em meio à tragédia. Obrigado! Oremos pela família dos 28 cristãos que perderam a vida em Plateau Stead, na Nigéria. Oremos pelo pastor Phil Johnson, que anunciou sua aposentadoria do Grace to You devido ao diagnóstico de câncer incurável. Oremos por Onuma e Kuhi, no Japão, Sarangani, nas Filipinas, Porter Valley, na Califórnia e todos os lugares onde ocorreram tremores com a ativação do Cinturão de Fogo do Pacífico. Oremos, meus irmãos. Oremos porque, a qualquer momento, irmão, pode haver uma tragédia. Oremos para que Deus tenha misericórdia. E, finalmente, tudo acontece conforme a sua vontade. Não deixemos de orar.
E encerramos hoje com o meme futebolístico. Sim, muito identificados. Muito identificados. Tanto com o testemunho breve, quanto com o pastor dizendo que já vai terminar ou só restam avisos. Sabemos que ainda falta pelo menos meia hora. Responda sim ou não nos comentários e compartilhe sua opinião sobre as notícias. Quero saber seu ponto de vista e, se possível, inclua versículos bíblicos. Escreva, cumprimente, curta, compartilhe e junte-se ao canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Obrigado por estar conosco hoje. Continue nos acompanhando esta semana com mais vídeos aqui. E acompanhe-nos na próxima semana no Noticel da Bíblia Livre.